E olha, os nossos convidados de hoje ganharam projeção nacional no começo do ano passado, com o lançamento do documentário 1964, O Brasil entre Armas e Livros, em que apresentavam uma perspectiva, digamos, não ortodoxa do período que abrange a ditadura militar no país. A polêmica em torno do filme teve um de seus capítulos mais efervescentes, quando o Cinemark, em abril de 2019, afirmou que foi um erro ter projetado o longa em salas da rede. À época, os defensores da produção chegaram a pedir um boicote à empresa. O tempo passou e a especialidade deles, dos nossos convidados de hoje, continua sendo colocar o dedo no que consideram feridas desse Brasil. Esse ideal está presente, claro, em mais uma série produzida por eles, Os 11 Supremos, série cujo último episódio estará disponível na noite desta sexta-feira. Deixa eu dar um bom dia aqui. Felipe Valerim, Lucas Ferrugem e Henrique Viana, os fundadores da Brasil Paralelo, já estão aqui com a gente. Tudo bem, galera? Beleza? Bom dia. Bom dia, Bom tudo dia. ótimo. Obrigado aí pelo convite, pelo espaço. Obrigado vocês aí por estar participando aqui do Morning. Galera, é o seguinte, o que os 11 Supremos revela para os brasileiros, hein? Não é exatamente uma revelação para muitos, né? A gente se dedicou em fazer, no momento dessa pauta do que é verdade, o que é mentira, um trabalho bem jornalístico e bem acurado, que na verdade compila coisas que já foram ditas sobre os ministros, mas nós organizamos isso tudo numa linha do tempo sobre cada um deles, né? Então tem muito pouco da nossa opinião, do nosso juízo de valor sobre cada um dos ministros, mas sim um compilado sobre a história e a biografia de cada um, uma coisa breve, de 10 a 20 minutos cada episódio. Muito bem, olha, gente, nesse mergulho que vocês fizeram sobre cada um dos ministros, o que na opinião de vocês, mais mexeu lá dentro de vocês como cidadãos mesmo? O que vocês poderiam destacar para a gente? Olha, uma vez eu assisti uma entrevista do fundador da Apple, e ele estava dizendo um negócio que era o seguinte: uma coisa mudou na nossa vida, que é quando a gente aprendeu que as estruturas que a gente conhece, as grandes instituições, não necessariamente são tão certas e tão corretas quanto a gente imagina, né? E eu lembro de assistir essa entrevista e eu acho que até hoje me marca quando eu percebo algumas coisas que não acontecem da forma que a gente imaginava. Então, quando a gente fala dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eu me criei entendendo que aquelas características de notório saber e conduta ilibada, elas eram inegociáveis para ser ministro do Supremo Tribunal. E quando, infelizmente, a gente vai verificar algumas trajetórias, a gente percebe ministros que, na verdade, não tem nem a conduta ilibada. Se ele é culpado ou não das polêmicas é uma outra história, mas ele, enfim, teve essa polêmica em volta da sua reputação, e também não há o notório saber, né? Ministro que reprovou mais de uma vez em concurso para magistratura e tal. Então, acho que isso nos choca, né? Que o critério de seleção para o Supremo Tribunal Federal, ele é um critério bastante político, não é uma exclusividade do Brasil, mas que ele abandona muitas vezes essa questão da conduta ilibada e também do notório saber. E também nos assusta um pouco, mas com isso a gente tenta aprender e observar os rumos que a corte toma no sentido de se entender como protagonista desse momento do Brasil, né? Nós somos defensores de uma visão de mundo que temos que promover, enquanto aparentemente não seria esse o papel da Suprema Corte no país, né? E só a título de informação também, porque está passando algumas imagens aqui do documentário Os Donos da Verdade, que na verdade essa sequência de mini documentários, de vídeos mais curtos, falando um pouco da história, da trajetória de cada um dos ministros, ele vem da necessidade que esse documentário anterior, que é Os Donos da Verdade, que é um documentário mais longo, de 1h30, onde a gente aprofunda o tema da liberdade de expressão, as suas origens, etc. Ele culmina no momento que a gente está vivendo hoje, com os ministros do STF, com todas as coisas que tem, as aberrações que têm acontecido nesse sentido, e ali aparece uma série de personagens e fica a dúvida, quem são essas pessoas, afinal de contas, né? Então daí a necessidade, vamos fazer uma espécie de dossiê de cada um deles para o pessoal conhecer um pouco da trajetória, decisões polêmicas, enfim, das pessoas que estão tomando essas decisões. Muito bem. Henrique, Felipe e Lucas, deixa eu apresentar para vocês a bancada deste programa matinal aqui da Jovem Pan. Temos Joel Pinheiro da Fonseca, Paula Carvalho, Adrilho Jorge e Vinícius Moura. Vou passar para o Vini, então, para fazer a primeira pergunta. Vai lá, Vini. Vamos lá, primeiramente, bom dia. Bom, como vocês acabaram de dizer aí, vocês acabam lançando agora esses episódios apontando esses questionamentos aos ministros do Supremo no momento de tensão entre o presidente e a corte, né? Nós temos visto aí ministros fazendo fortemente críticas ao presidente e com apoiadores também
do governo Jair Bolsonaro. Vocês se consideram também uma produtora alinhada aos interesses do governo ou não? Não. E o que vocês respondem às críticas das pessoas que dizem que vocês têm esse viés governista nos documentários, enfim, nos episódios que vocês lançam? Estão equivocados, né? Muito bem. Perfeitamente. Tá respondido. Adrilho Jorge. Queridíssimos, bom dia. A gente sabe que a educação brasileira, eu diria até a educação quase que mundial, tem um viés, né, nas últimas décadas, no último século, de marxismo, né? Sempre um viés de luta de classes, a história contada pela luta de classes, história contemporânea, história pregressa. E nunca é dito isso de maneira muito clara, né? E a educação, eu não digo só educação formal. Educação através da arte, através do cinema, através de documentários, através de livros. A maioria das pessoas são progressistas ou marxistas, ou eram, né? Os intelectuais, os escritores sempre foram. Vocês acham que estão rompendo essa hegemonia? Vocês acham que isso é um projeto megalomaníaco? O que levou vocês a colocarem esse lado mais singular da história? Mais singular não, mais verdadeiro da história, sem um viés ideológico. Eu queria perguntar, vocês têm um viés ideológico que se sobrepõe à obra de vocês? Ou vocês são mais fiéis aos fatos? E qual é o objetivo? Qual é a premissa básica, didática, da arte que vocês fazem hoje? São duas questões, né? A primeira questão, Sim, se tem ou não tem ideologia, e antes ali a questão da existência da Brasil Paralelo, quer dizer, do propósito, da ambição, né? Perfeito. A gente sempre fala que essa parte da ambição e do propósito é algo que caiu no colo, né? A gente tinha uma certa vocação, talvez assim, para contar histórias, para fazer propaganda de algumas ideias. Nós não somos intelectuais, né? Sempre falamos isso. Nós produzimos os vídeos e fazemos as campanhas de divulgação dos vídeos. É isso que a gente faz. E aí, vamos dizer, com essa vocação de trabalho, aí a gente acabou caindo para nós essa missão de falar sobre esses assuntos. As pessoas querem esses assuntos, não fomos nós que despertamos esse interesse, né? As pessoas estão com esse interesse já, quer dizer, há mais de 5 anos, aí, mais latente na internet, e a gente se dispôs a fazer esse trabalho. E aí a grande surpresa, né, que a gente teve de esse trabalho ser muito reconhecido, e aí a gente promoveu um modelo de negócio de promoção das assinaturas, modelo 100% financiado por, enfim, interesse privado, ou seja, das pessoas, interesse particular de cada um. Voluntariamente as pessoas financiam, o negócio foi crescendo e a gente tem seguido fazendo o nosso trabalho. Quer dizer, a ambição, ela cresce na medida que cresce o interesse, né? Um processo natural de interesse público, de mercado e tal. E na questão ideológica, alguém quer... Não fala. Segue. Não, a questão ideológica não tem ideologia, né? Quer dizer, ideologia é quando você fecha um conjunto de ideias, né, e você passa a defender aquele conjunto de ideias para o mundo e tal, para a sua vida. E a gente até, por essa missão, por essa vocação de divulgar ideias, a gente colocou como nosso principal valor a verdade. E significa isso? Que a gente persegue a verdade, a gente não é dono da verdade e a gente sabe que talvez a maior parte das vezes a gente não vai chegar na verdade completa, em conhecer todos os fatos ou todos os argumentos. Mas uma vez que a gente entende que a verdade não é relativa, que existe uma verdade sobre cada caso, para cada pergunta existe uma resposta, a gente vai perseguir aquilo e, eventualmente, isso vai conflitar com narrativas que nós gostávamos, vamos dizer assim, porque somos humanos, eventualmente gostamos de uma narrativa, gostamos de um conjunto de ideias, mas na investigação, na produção dos documentários, muitas vezes acontece da gente se deparar com informações que não era assim como a gente imaginava. Fulano de tal não é quem a gente pensou que fosse e tal. E aí a gente precisa ir lá, refazer o roteiro, colocar as novas informações, porque estamos em busca da verdade. Então, isso quebra uma ideologia. Eu podia até ter uma ideologia, pessoalmente, mas nesse momento a ideologia foi quebrada, né? Porque tem alguma coisa que fugiu da regra ali, daquele conjunto de ideias. Então, quando você busca a verdade, você não consegue ficar dentro de uma ideologia, né? Uma das coisas que o Adriles comentou ali sobre contar a nossa história, a versão verdadeira da nossa história e tudo mais, acho que uma das coisas que acabou caracterizando um pouco a Brasil Paralelo foi a série sobre a história do Brasil que a gente fez, né? Sim. Foi contando enfim, da formação de Portugal até os descobrimentos, enfim, Brasil, colônia, império e tudo mais. E tem essa é uma série que
enfim, as pessoas se identificaram muito e gerou bastante repercussão. E o que a gente procurou fazer ali, na verdade, partiu de uma provocação de um dos professores que ele dizia, né? A gente tanto fala dos pais fundadores dos Estados Unidos e tem lá aqueles valores exaltados e etc. E as pessoas têm essa narrativa clara na cabeça e quando a gente vem para o Brasil, muitas vezes as pessoas nem sabem quem são os nossos pais fundadores ou não tem nada dessa visão, né? A gente é acostumado a fazer terra arrasada da nossa história, sempre quando a gente fala da história do Brasil é meio num tom de piada, etc. E será que isso é porque de fato não tiveram pessoas, enfim, virtuosas, pessoas legítimas dessa narrativa, ou porque a gente está contaminado com uma visão marxista da história, da ideia de ciclos econômicos, a luta de classes, etc. O quanto que enfim, de fato não há, ou a gente está contaminado por essa visão. Então a gente começou um processo de investigação bem longo, tentando trazer um pouco dessa perspectiva do Brasil. Quem foram os nossos heróis, o que eles pensavam, o que eles faziam. Então isso, de uma certa forma, conflitou, obviamente, com muito do que a gente conhece da narrativa tradicional, ou pelo menos da narrativa que é mais vista nas escolas e no ambiente acadêmico hoje em dia. Então acho que aí parte um pouco dessa questão, né? Aonde que a gente está direcionando... enfim, o nosso ponto de vista, nossa investigação. Perfeito. Gente, nós estamos com a hashtag aberta aqui no Morning hoje, hashtag Brasil Paralelo no Morning. A gente queria muito que vocês mandassem as perguntas também que vocês têm para fazer para a galera do Brasil Paralelo. Daqui a pouquinho a Paulinha vai falar. Você, Joel, agora. Bom dia, pessoal aí do Brasil Paralelo. Vocês têm um programa e documentários, séries de documentários, têm sido muito bem sucedidos, trazendo uma visão da história, muitas vezes muito crítica, a visão mais comum, né, que é narrada nos livros, nas escolas. Vocês, por isso mesmo, têm recebido também muitas vezes críticas. Por exemplo, eu lembro de assistir um vídeo daquele filósofo Henri Bugalho criticando o documentário da ditadura militar, mas enfim, uma série de filósofos, historiadores fazem críticas. Eu queria dividir a pergunta em duas partes. Primeiro, tem alguma dessas críticas que vocês consideraram que acrescentou algo a vocês, que vocês aprenderam algo e pensam em fazer diferente com base nessa crítica? E segundo, do outro lado, quem são para vocês historiadores, pensadores, filósofos, cientistas sociais de referência? Quais são as referências intelectuais que vocês consideram mais confiáveis no Brasil? Legal, Joel. Obrigado pela pergunta. Nós assistimos normalmente toda a crítica que chega até nós, né? Inclusive essa do Henry a gente assistiu também e outras... Enfim, que já chegou até nós, a gente vê lá e gosta, acha bom que critique. Sobre críticas que acrescentaram algo, né? Teve um historiador, eu não vou lembrar o nome dele agora, infelizmente, um professor de história, não sei, mas que ele fez uma crítica à visão que nós apresentamos no primeiro episódio da série Brasil, que era sobre o crânio de Luzia ter sido encontrado. Porque a gente começa lá com um texto de retrospectiva, mostrando os primeiros fósseis e tal, né? No segundo, né? Segundo episódio. Mostrando os primeiros fósseis em solo brasileiro e tal, e aí a gente dá esse ênfase no caso de Luzia e comenta algumas coisas lá, e ele fez uma crítica que possivelmente merece alguns reparos, alguns comentários que a gente fez lá. Outra crítica que chegou até nós, eu acho que vale, embora seja extremamente subjetiva, mas eu acho que vale um esforço da nossa parte para compreender melhor, assim, até onde isso era justo, uma espécie de ufanismo no caso do Dom João VI e na saída dele de Portugal até o Brasil, né, quando Napoleão correu com ele. Já nos questionaram e falaram assim, vocês não acham que vocês colocaram uma visão muito romântica, né, no fato de ter sido uma retirada estratégica boa ou alguma coisa do tipo? E realmente, quando a gente foi ler, eu me lembro quando eu recebi essa crítica, eu fui ler alguns depoimentos de pessoas que ficaram em Portugal quando o Dom João VI veio, e realmente há um contraponto. Eu não tenho certeza se isso invalida aquela questão da visão estratégica que foi posta, mas certamente acho que merecia o debate, a dialética ali, né, naquela questão. Então, essa é a primeira questão. A gente gosta que façam críticas, às vezes eu confesso que acho elas um pouco rasas, no sentido de pessoalizar a crítica, né? O fato de estar falando, ou de ter uma visão que o cara considera um pouco mais conservador, ou o que for, ou não marxista, e é isso, por ele ter esse juízo de valor da parte dele, ele acaba enviesando um pouco os comentários, isso eu acho ruim. Mas quando vem a crítica como essa que eu coloquei, ou outras, a gente adora absorver e tudo mais.
E no segunda pergunta que você fez sobre referências, né? Há muitas e depende do tema. A gente, por exemplo, encontra bacanas referências nos pais fundadores dos Estados Unidos, nesse último documentário que nós fizemos sobre liberdade de expressão. Isso não isenta eles de problemas biográficos, mas lá encontramos um material legal também no pensamento inglês, no liberalismo clássico e tal. Referência. A gente gosta muito da visão do Eric Wegelin, que foi um cientista político alemão, exilado do nazismo, que foi trabalhar nos Estados Unidos e desenvolveu uma coletânea chamada History of Political Ideas, que foi muito bom estudar. A gente teve alguns professores que nos ajudou a compreender aquele trabalho dele também. E depois o Ordnance and History. E isso é uma referência, de certa forma, crítica que ele faz às ideologias e a maneira que ele colocou. E aí eu estou colocando pontos bem pontuais que nos ajudaram a construir essa visão, que nos foram apresentados e tal, mas a gente tenta fazer uma retrospectiva sempre do que a gente defende muito, principalmente para os nossos membros assinantes, que é onde a gente fornece os nossos cursos, que é a retomada dos clássicos, né? Que aí vai desde os pré-socráticos até os mais modernos, e esse estudo do debate de ideias ao longo da humanidade nos favorece muito. A gente também aprendeu muito com o professor Olavo de Carvalho, dentro do curso de ambiente fechado dele, do COF, lá de filosofia. Ele apresentou uma bibliografia imensa para o Brasil, que é verdade que o Brasil não traduzia antes dele ter mencionado, como alguns professores como Louis Lavelle, um filósofo francês e tal, que foi muito importante, e outros tantos títulos, principalmente nesse contraponto do marxismo, que eu acho que também eu não gostaria de deixar de colocar esse crédito de apresentação de bibliografia e de cosmovisão, só por ele ser uma figura bastante polêmica. E também é claro que, como se trata de documentário... Só um complemento. Como se trata de... Eu quero as figuras de hoje mesmo. Olha a cara brava do Joel. O Joel Pinheiro não gostou de ter citado o Olavo. Incomodou o Joel Pinheiro. Tava tudo muito bom, né? Tava tudo muito bom, tranquilo. Agora o bicho vai pegar Chegou nessa no Olavão. entrevista. Nada. Eu convivo em meio Agora vamos sair no tatame aqui, cara. Quando venho trabalhar na Jovem Porrada. Pan. Mas eu queria perguntar mais sobre referências atuais mesmo. Isso, Olavo é uma delas. Outros intelectuais ou historiadores de hoje em dia, e quem são... Tem um cara que a gente gosta muito, na verdade dois, né, psicólogos americanos, que é na verdade é canadense, perdão, né, que é o Jordan Peterson, que a gente gosta bastante do pensamento dele, faz os cursos, lê os livros, acha muito legal o trabalho que ele faz. E tem o Jonathan Haidt também, que vai na mesma linha que ele e é um cara super propositivo. Dos atuais, a gente também tinha, infelizmente, faleceu há pouco tempo o Roger Scruton, e a gente, enfim, perdeu essa referência, mas ela acaba sendo contemporânea e bastante dialogável ainda com as referências de hoje, né? Muito bem, galera. Eu vou te contar uma coisa, Joel. A gente não separa muito morto de vivo, né? A gente gosta de uma frase do Chesterton que a democracia devia incluir os mortos, né? A gente devia também ouvir o pensamento daqueles que já viveram entre nós para a gente conseguir saber não só a opinião dos viventes, que tendem a ser parcialmente refém do seu tempo, mas a opinião de todos aqueles que já passaram por esse mundo. Tão bem de leitura. Muito bem, olha, eu queria fazer uma sugestão aqui para a galera do Brasil Paralelo, se não leu ainda as poesias de Adrilho Jorge, né, minha gente? Olavo recomenda. Tem que ler, engrandece como ser humano. Mas olha, pessoal, tá bombando a hashtag Brasil Paralelo no Morning, né, Paulinha? Bombando, né? Sim, tem um monte de perguntas. Eu posso fazer uma aqui? Posso que é do Tadeu? só a nossa produção tá me pedindo aqui para eu ler essa pergunta aqui, Paulinha, da Luciana Então Lino. é essa. Ela tá dizendo o seguinte para a galera do Brasil Paralelo: vocês sofrem alguma forma de pressão ou censura? Se sim, comentem, por favor, episódios que vivenciaram. Perfeito. E aí, turma? Perfeito. Teve um clássico, né? Teve essa questão que você já comentou na abertura sobre o lançamento do 1964, toda essa questão com o Cinemark, etc. Que, na verdade, o próprio YouTube não teve uma censura nesse sentido. Teve uma censura mais... Digamos... Até falam muito pelo fato de que a gente boicotou, mas, na verdade, eles nos boicotaram como empresa que são privada, podem fazer o que quiserem. Exatamente. E aí, depois, o público que levantou esse boicote, não foi da nossa parte. Né, mas é o tipo de boicote, assim, muito mais boicote do que propriamente. A gente teve o caso do dossiê urnas eletrônicas, exato. né? Esse caso foi importante. Um pouco anterior a isso, deixa eu só falar uma coisa. Quando a gente citou a palavra censura aqui, a gente percebeu aqui neste telão, vocês bateram o olho um no outro, fizeram uma careta. Vocês têm que contar pra gente, pô. Conta aí o que rolou.
vocês de fazerem um documentário pró-ditadura. Não é uma censura, mas é uma acusação falsa que cerceia a liberdade de expressão, massacrando. Não é um exemplo clássico? Como é que vocês reagiram a isso, por exemplo? Então, é que, vamos lá, assim, a gente sempre toma cuidado com isso, porque censura quando você, quer dizer, bloqueia a pessoa ali. Mas é uma censura subliminar. Te coloca uma peça que você não tem. Deixa ele responder. Eu acho que um bom termo aí que pode significar isso, que muitas das coisas que acontecem conosco, que está acontecendo hoje, é o tal do cancelamento, né? Sim. Que não necessariamente é uma censura, mas é uma espécie de um boicote organizado ali que visa unicamente tirar do campo do debate ali alguém que você não concorda com as ideias, né? Então isso eu acho que é o que mais acontece. Esse ambiente sempre um pouco, assim, a gente se olha porque a gente é defensor da propriedade privada, do livre mercado, etc. Então, e da liberdade de expressão. E da liberdade de expressão. Então, mas tem um caso de censura, o Felipe lembrou bem, tem um caso de censura. Então, tem casos que às vezes são classificados como censura, mas enfim, é um ponto de ainda bastante debate. Qual caso? Não, então, tem um caso específico que foi no ano retrasado, 2018. Que começou uma polêmica em torno das eleições brasileiras não serem confiáveis, né? Tinha uma pesquisa que circulava aqui, se não me engano, da Vast, que era 80%, alguma coisa assim. Não me lembro o número. 80 e poucos por cento dos brasileiros informava que não confiava no processo eleitoral, não entendia que era um processo seguro. E o que a gente fez, a gente basicamente pegou tudo que tinha de informação sobre isso, auditorias que foram feitas, tudo isso de domínio público, foi vinculado por outros veículos de comunicação, enfim, pessoas que participaram disso. A gente reuniu isso num dossiê e fez um vídeo de uns 30, 40 minutos, colocando todos esses fatos compilados sobre as suspeitas que tinham sobre o processo eleitoral brasileiro. Quando a gente colocou isso no ar, deu o quê? 24 horas, não sei se isso, e veio um mandato do Ministério Público de derrubada do vídeo. O vídeo saiu do ar no período... O Ministério Público pediu e a Justiça deu. Exato. E o vídeo foi derrubado do ar, ficou umas 42 horas fora, a gente entrou com um recurso para reverter isso e conseguimos reverter, ele voltou ao ar, mas depois que já tinha perdido ali um pouco do timing, enfim. Perfeito. Então esse foi um caso bem explícito de censura e a justificativa que foi dada para, digamos assim, derrubar o vídeo e contrapor isso, foi que o próprio TSE informa que o processo é seguro, sendo que o TSE é quem faz, né, quem organiza o processo eleitoral no Brasil. Perfeito, então, galera. Com essa informação, eles confirmavam, então, que o nosso vídeo era fake news. Perfeito. Já em 2018, hein? Antes de ser moda fake news. Pergunta agora da Paulinha. Vai lá, Paulinha. Eu vou fazer a pergunta do Tadeu aqui. Ele diz assim, vocês afirmam que não recebem dinheiro público, mas a pergunta é, vocês já tiveram a chance de receber? Boa pergunta. Já tivemos chance de receber. Nunca aquele frame do 007, assim, de vir uma maleta de dinheiro com um cara com smoking e tal. Isso não. Mas dentro da legalidade já tivemos a chance de vender produtos e serviços para o Estado, já tivemos a chance de fazer campanha, já fomos convidados a trabalhar em diversas coisas. E pessoas nos oferecendo auxílio para, enfim, criar um projeto via Lei Rouanet, esse tipo de coisa, para conseguir recursos. Também já recebemos propostas muito generosas, assim, de empréstimos de bancos públicos com carências enormes, etc., com subsídio e tudo mais, que a gente considera também dinheiro público, então não estamos impedidos por nossos princípios de pegar. Perfeito. Galera, eu tenho mais um minuto que eu preciso ir para o intervalo comercial, mas eu não posso deixar de perguntar aqui duas coisas. Primeiro, uma repercussão de vocês sobre a atitude da Hotmart, né, em cima de vocês, e principalmente a repercussão que o próprio Felipe Neto deu sobre o caso. E segundo, onde é que vocês querem chegar, rapaziada? Onde é que vocês querem? Bem curtinho, legal, por favor. Vamos para a primeira, né? A Hotmart, ela como empresa, não tem problema ela ter suas convicções, ela decidir que conteúdo vem de lá, que conteúdo não vem de lá. Claro que isso traz um certo transtorno, como ela faz do jeito que fez, né? De notificar, a gente tinha assinantes lá, milhares de assinantes e tal, ela notificou do nada, que a gente tinha que sair fora porque não ia trabalhar mais com conteúdos com viés político e ideológico, acho que era essa a classificação, né? Bom, isso é um assunto, né? Gera um problema administrativo e uma má relação entre cliente e fornecedor ou alguma coisa do gênero, que a gente considera, então, um mau prestador de serviço. Principalmente que a gente explicou bem, a gente tinha uma relação bem transparente, assim, nesse sentido, né? De qualquer forma, foi um ponto de vista aqui que a gente acha moralmente disso, né? A gente acha que eles são os bundões, né? Porque eles tomaram uma pressão aí, sei lá, de fundo internacional, ou Sleeping Giant, ou sei lá o quê. Grupos de funcionários. E aí o cara vai lá, é uma mentalidade pragmatista nojenta que tem, né, cara? O cara vai lá e ele já vale, sei lá, $1 bilhão. Mas ele pensa assim, cara, Deus o livre rolar uma polêmica aqui e
eu não valer 1 bi e 100. Então eu vou negociar os meus valores, né? Porque a gente sabe que o cara não pensa assim, a gente, enfim, já conhece, já sabe que não é bem assim, ele não é progressista, Perfeito. Mas ele teve medo de associar com uma polêmica. Então ele fez o quê? Atendeu a essa pressão de uma minoria barulhenta, que nem é a maioria silenciosa, tirou uma parte dos conteúdos, ainda ficou curso lá vendendo história do Lula e coisa esquerdista, ficou tudo disponível lá. Então a gente acha uma atitude Perfeito. Rapaziada, Sobre... e a segunda? E a segunda? Onde é que vocês querem chegar? Só para botar do Felipe Neto, né? Também um bundão. Onde vocês querem chegar bem curtinho? Não, a gente é muito sonhador e ambicioso com relação a isso que a gente sonha de uma mudança cultural no Brasil, de um resgate de valores. A gente aprendeu muito, com o Brasil Paralelo, a gente aprendeu muito sobre, enfim, a prosperidade da civilização ocidental, dos valores que foram fomentados por aqui nos Estados Unidos, na Inglaterra, mesmo em Portugal, até mesmo no início do Brasil. Então a gente sonha assim com um povo que está indo para a sua maturidade, saindo de uma vida cultural, infância, adolescência, indo para uma maturidade, querendo aprender de política, querendo aprender de história, de filosofia, e a gente quer ser partícipe disso, auxiliar nesse processo, Show. Produzir tudo que está produzindo agora, filmes, documentários, mas também filmes de entretenimento, etc., e tudo através dos nossos membros, né, dos membros assinantes. Show de bola, Henrique, Felipe, Lucas, parabéns, rapaziada. Eu particularmente posso atestar aqui, sou fã de vocês. Vocês são bons pra cacete, a verdade é essa. Abração, viu? Obrigado Paulo. pela entrevista. Obrigado, Valeu. muito obrigado. Valeu, Grande gente. abraço. Pausa.